Enivaldo do Vale está no ar pela Rádio Trianon, AM 740 e também pelas redes sociais. Queria dizer que este programa tem a direção geral aqui do Sérgio Souza e na técnica temos o Juca Felizmino, não é? E temos aqui o Joaquim, que está sempre arrumadinho. No programa Enivaldo do Vale, bem no capricho, né, Juca? Também quer saudar aqui os amigos, o Adriano Diogo, que é um militante dos direitos humanos, das causas sociais. Temos também a alegria e a satisfação de saudar a você, presidente do Rotary Clube de São Paulo Brás, saudar o Agamenon, a Gracinda, aliás, um abração para o pessoal da poesia da Casa Lampião de Gás e também saudar o pessoal do Movimento Poético Nacional. Aliás, nesse final de semana passado aí, a gente no sábado comeu um bolo comemorando os aniversariantes do mês de fevereiro e também de janeiro. Enfim, queria saudar todos os ouvintes, pessoal que nos acompanha, o Marley, meu irmão, tem a Bela Dias, tem a Dita, enfim. Você que está trabalhando, que é porteiro, que é motorista, que é cuidador, que também sabe, que está fazendo comida, que está lavando louça, cuidando de alguém. Olha, um abração forte. E o programa Enivaldo também toca música. Vamos ouvir Bela Dias. Vamos nesta. O programa Enivaldo do Vale tem aqui a intenção de divulgar psicanálise, conteúdos que podem ajudar a gente a evoluir de um jeito civilizado, digamos, manso e educado. E o que é abordado aqui, você pode acrescentar, perguntar, enfim, pelo telefone. Operadora 11 99 290 7474 99 290 7474. E também você pode partilhar este conteúdo, divulgar entre os amigos, na sua rede social, enfim. Hoje eu vou abordar umas perguntas que são feitas a mim sobre a tristeza, sobre a depressão, a origem, a depressão mais leve ou a depressão mais digamos, mais profunda, mais severa, enfim, em torno da tristeza. Então, vamos pensar, qual é a origem da depressão? Olha, a psicanálise trabalha com todo o aparato, todo o conteúdo científico. A depressão pode ser genética. Às vezes você encontra alguém que está casado, pessoa casada, e o marido
ou a mulher tem algum vício, ou algum comportamento que, estremece o casamento. E aí um fica deprimido. Aí você vai analisar, o analista é o psicanalista, e o analisando é a pessoa que está sofrendo e quer então fazer uma análise, né? Buscar um socorro, uma ajuda. Aí você vai perguntando, conversando, ouvindo, de repente tem uma avó, tem uma tia, tem uma irmã, tem a bisavó, tem alguém, um bisavô, que tinha depressão, né? Ou tem ainda. Então, a causa da depressão é também genética. Essa pessoa herda. E depois tem outras etapas da vida, da formação da pessoa, que influencia na somatização, no aparecimento de doenças. Uma fase da vida da gente, de cada pessoa, eu falo assim, com esta, na verdade, são 5 fases. Eu acrescento mais uma, que é sabida, enfim, que é a fase da gestação, da vida da uterina da pessoa. O que a mãe vive, né? Por exemplo, a mãe, se ela tem vícios, se ela vive num lar, num lugar de muito barulho, de muita desestabilização emocional, uma criança sente, a criança pulsa, né? O incômodo da mãe mental, físico, repercute na vida da criança. Isso é certo, isso é verdadeiro. Então é muito importante, até costuma se dizer aí nos escritos, né, sobre esse assunto, que quando a mãe passa por um momento de angústia, a criança mexe, fecha os olhos, sente. Esta é uma fase. Outra fase é a fase do nascimento, que a criança sai do conforto, do útero, enfim, e vai para o lugar que ela vai ter que comer, vai ter que respirar, vai ter que sugar e adaptar uma nova etapa da vida. Né? Uma nova etapa. Né? O aconchego, né, do conforto no útero da mãe passa por um momento de trauma. Aliás, o primeiro trauma da vida humana é na hora que você nasce. Né? Que você tem que respirar, você tem que chorar, tem que para dar sinal de vida. E depois adaptar aquela realidade. Se a criança nasce em um contexto que tem precariedades, né? Falta de preparação, falta de uma boa acolhida, que nem sempre boa acolhida é ter um material, é amor, é carinho, é alegria, enfim. Nesse aspecto, o que acontece? Essa fase, na psicanálise chamada de fase oral, que a criança vomita, que a criança chora, que ela tem aquele ataque, em que parece que ela não é, sabe, ela fica meio esquizofrênica, se transforma, fica diferente na hora de uma dor. Como é que a criança comunica? É com um grito, com um choro, com vômito, tem criança que fica roxa, enfim. Esse período é um período que marca o futuro da pessoa. Outro período é o período quando a criança
né? Tem a questão de lidar com o incômodo do xixi, do cocô, né? E cólica, e enfim, quando tem alguém que reprova, ou que briga, ou que reclama, né? Sabe, Juca, tem mãe que fica deprimida porque pariu, né? Perdeu a criança que estava dentro dela, né? E às vezes, sabe, aquela depressão pós-parto. Tem caso da pessoa ficar violenta com a criança, né? É um tipo de depressão, de tristeza. Agora não sou mais eu sozinho, não. Eu tenho que cuidar da criança que acorda 4 da manhã, 1 da manhã, 2 da manhã, e aí? Né? Grita, chora, enfim, e alguém que tem que trabalhar no dia seguinte. Então, veja bem, esse tratamento que a criança possa receber, não é? No trato com a criança nesse momento de crise, no caso do adulto que está cuidando da criança, mãe, o pai, ou quem for, né? O tutor, tem que processar, procurar codificar, entender o que a criança quer dizer quando ela está assim. Quer ver uma coisa? Outro dia estava num lugar e tinha lá uma loja, né? E tinha uma criança no carrinho, mas a criança chorava, mas a criança gritava, e ela não parava. E a mãe tentava, enfim, dar uma atenção, e a criança não estava nem aí. Continuava gritando o máximo que podia. Na loja inteira, dá todo mundo ouvir. A criança só parou de chorar quando a mãe pegou a criança e colocou no colo. Aí ela parou. Remédio. Então, a mãe segurou, achou que ela ia parar. E ela chorou, e até que a mãe colocou ela no colo, que ela olhou para tudo que era lugar, que aquele carrinho ali tampa tudo, não vê nada, e a criança fica ali no meio de todo mundo, isolada, digamos assim. A criança fez aquele show, e depois ela ficou bem, contente, assim, olhando, enfim, mas não muito contente. Ela estava com ar de tristeza. A gente queria brincar com ela, ela não dava nem bola. Então, o que acontece? A criança aprende. Quando eu quero alguma coisa, eu faço um escarcéu, eu faço um escândalo, e aí eu sou compensada, eu sou beneficiada. Já vi adulto que faz isso? O chefe que faz um esporro, faz uma bronca com o subordinado, e o subordinado fica com medo e vai lá e faz as coisas, ou erra tudo e bagunça o coreto e piora tudo. Ou então o adulto a mulher que faz um show e o marido tem que fazer tudo o que ela quer, né? Porque ela faz um barraco, faz não sei o quê, faz aquele tipo de greve, qualquer coisa parecida, ou fala mal, né? Eu tenho que fazer isso, senão eu chego em casa, eu vou ter que escutar muita coisa. Quer dizer, esse tipo de relação, de convivência, sabe, de forçar a barra, fazer chantagem, deixa um pouco triste, né? Tanto quem faz e quem recebe a chantagem. Esse tipo de depressão é muito comum existir. Às vezes de casais a vida inteira viver um pouco de tristeza. E quando tem eventos sociais, festas, então todo mundo aparenta que está todo mundo bem. Pega na mão, até beija, faz o cortejo, mas nos bastidores, na intimidade, está um conflito. Isso traz um pouco de tristeza, que é muito comum acontecer.
às vezes perpetua isto. Né? E então, essa fase, digamos que, da criança, do desfraudamento, de que ela vai vai formando, o cérebro, vai formando opinião. Quando a criança começa a dizer sim ou não, começa a fazer escolha, é a terceira fase, que tem muita castração. Isso não pode, isso pode, deixa disso, se criança não pode falar, entendeu? E às vezes até recebe castigo, bronca, enfim, não. Ou então quando a criança recebe permissão para tudo, o estímulo para a criança ser poderosa, poder, enfim, nunca ter erro, enfim. E então é necessário, todo esse período influencia muito o futuro da pessoa. Às vezes a criança fica triste, tem criança deprimida, tem criança aborrecida, tem criança esmorecida, tem criança que passa por um momento de tristeza, porque ela se identifica com quem ela está convivendo. Ou ela pensa, tem opinião, até raiva de quem diz não para ela, ou com quem compete com ela. Criança agora, sobretudo a criança que está começando a comer sozinha, a andar, a colocar a sua roupa, a escolher o que vai vestir, fazer algumas escolhas de jogos, ou escolher o que comer. E às vezes tem muito embate, enfim, às vezes a criança se fecha. Hoje a criança fecha muito, se ocupa muito com a técnica, com o computador, com o celular. E aí a criança não é mais a criança. Ela ela é ocupadíssima, lida com conteúdos adultos, conteúdos que não são jogos. Então, isso aí traz para a pessoa um conteúdo que fica internalizado, esse conteúdo, e no futuro próximo começa isso se manifestar em quê? Em neurose, em angústia, neurose, digamos, da existência, do porquê da tristeza, digamos, ansiedade. E depois tem outra fase, que é muito importante, que é a fase da criança, percebe que ela não vai casar com o pai e nem com a mãe, ela não vai se relacionar com eles, mas com os outros, com os colegas, as colegas. E aí é a fase chamada de latência. Essas fases têm um conteúdo importante. Às vezes a criança começa a querer as coisas e começa a se fechar. E até a fase também da puberdade. Então, uma fase que a criança começa a gostar de alguém, querer se manifestar um carinho com alguém, ou querer uma reciprocidade. Com isso não existe. Às vezes cria angústia, cria trauma, cria sofrimento e vai progredindo. Então, a causa da depressão é genética, é ambiental, todas as fases da vida. E aí, essa é a causa da depressão. E como se trata a depressão? E tem que se tratar como? Se a depressão é muito forte,
precisa de um psiquiatra, precisa ir no médico, no posto de saúde. Mas ir junto a isto, fazer também uma, digamos, uma atividade, geralmente atividade relacionada àquelas famosas redes de apoio, né? Redes de apoio. Tem grupos, tem grupo de senhoras, grupo de escola, grupos de igrejas, grupo do parque, grupo de ecologia, grupo da escuta, grupo do trabalho voluntário, não é? O grupo, a rede de apoio familiar também é importante. Não é? A vida da pessoa é meio lenta, está meio deprimida, não assim, não é uma depressão severa, mas uma depressão, digamos, meio fraca, mas persistente, duradoura. A pessoa faz as coisas, mas não quer ter vida social. Ela faz o trivial, sem avançar, sem criatividade, sem entusiasmo, sem pessoas assim perdem emprego, né? Desvaloriza a sua mão de obra, a parte produtiva da vida, em tantas dimensões, né? Volta e meia os casais ficam tristes entre eles, porque uma parte está mais, digamos, ou as duas partes não se entendem, não se compreendem, e geralmente quando se toma remédio, a médio e longo prazo, tem o remédio tendo efeito colateral. Sabe aquelas, você toma alguma coisa e depois ela atrapalha outra coisa. Enfim, a pessoa só consegue descansar ou dormir se toma algum remédio, algum comprimido. Né? Enfim, tudo isso é importante a gente analisar, né, como curar. Mas também o psicólogo, né, o psicanalista, enfim, ajuda a pessoa a se curar. Mas também tem outros grupos. Então, mas aquela depressão que é meio lenta, que é meio fraca, mas persistente, duradoura. E tem aquela depressão severa, que a pessoa não consegue, digamos, produzir, perde as forças, perde a criatividade. Muitas vezes tem a idealização de suicídio, se suicidar e não viver. Por isso a importância do apoio, da escuta, da atenção, de alguém para ouvir. De qualquer forma, a depressão ela pode ser, digamos, tratada de várias formas. Tem pessoa que disse assim: eu não tenho nem tempo para ficar deprimido, nem posso. Como é que eu vou pagar os boletos? Como é que eu vou cuidar dos filhos? Não é? E tem pessoas que não conseguem. E depois o tratamento que é dado ao deprimido, no caso de achar que a pessoa é preguiçosa, que a pessoa... Na Bahia falava assim, fulano quer que o mundo acabe em barranco para eu morrer encostado. Entendeu? E às vezes a pessoa fica um pouco assim. Às vezes você consegue encontrar pessoas na empresa familiar ou mesmo no estado que ela fica sempre deprimida.
né? Ela vai e volta. Ela trabalha um pouco, se retira, não é? O mundo interno dela, né, tem conteúdo em que vem à tona toda hora em afetação. E uma das afetações é a tristeza, não é? Entendeu? Sabe adultos que cuidam das crianças e elas são muito tristes, não é? As crianças também assimilam isso, se identificam, o ambiente contagioso, não é? Faz isso está muito presente. Agora, a depressão, digamos, né, pode ser também confundida, porque todos nós passamos por alguns momentos de tristeza. Quais são os momentos de tristeza? Às vezes você passa na rua, uma bicicleta, ou num carro, ou você dirigindo, alguém te fecha. Por nada pode ter acontecido um acidente, um susto. Aquele susto, e vem o que junto? Vem um pouco de raiva, de impotência, de tristeza. Dá uma tristeza assim. E se a pessoa já tem uma tempestade na vida pessoal dela, sei lá, uma perca qualquer, ela piora naquele momento, desperta o gatilho, né? Como uma bronca, uma piada de mau gosto, sabe aquelas brincadeiras que diminui a pessoa, que joga na cara, né? E que a pessoa fica muito triste, às vezes entre os irmãos, parentes, entre vínculos, estrangula o outro do lado emocional, faz uma espécie de tortura, né? E a pessoa acaba, digamos, assumindo para si, se aceitando com, digamos, uma derrotada, uma pessoa inferiorizada, uma pessoa, aí começa aquela personalidade que a gente chama de masoquista, de sofrer, não é? Ela se identifica com isso. E isso repercute na vida cotidiana, não é? De qualquer forma, aquelas pessoas que muitas vezes são doentes e vivem mais vegetando, não é? Outro dia eu estava em um lugar em que tinha praça de alimentação, lugar de comer, e tinha um casal, um senhor com uma senhora, mas dá para ver nitidamente que aquela senhora, ela estava assim meio fora do ar, né? O jeito de andar, a postura, né? Qualquer coisinha ela ficava dispersa, né? Não fixava o olhar em nada, enfim, ela estava ali, parece que vegetando, e o companheiro dela, que poderia não ser marido, mas pode ser também, ou um irmão, parente, né? Perto dela, sempre olhando, e ela assim meio fora do ar. Às vezes eu olhava uma coisa, mas não via que ela tinha interesse, não vibrava, né? O papel do psicanalista também é esse, de interpretar a postura corporal, né? Corporal. Diante dessa questão de tristeza, né? Temos também a melancolia, né? Melancolia. É interessante que se fala um pouco disso, porque a melancolia é uma tristeza, né? É uma tristeza profunda, que tem um pouco a ver com a tristeza do luto,
não é? A depressão vem um pouco a pessoa quando perde um ente querido, né? Quando perde um emprego, quando perde um vínculo que ela gosta, ou quando ela muda de lugar, vai para outro, quando ela muda, né? Sei lá, ou de emprego, né? Enfim, aquela perca se torna uma tristeza, uma dor. Né? Aí, no caso desse luto, né, que é, digamos, tem uma perca objetiva, visível, constatada, né, que morreu um ente querido, perdeu o emprego, perdeu um animal de estimação, perdeu, sei lá, no jogo, alguma coisa, perdeu a amizade de alguém. Essa tristeza pode ser mais fácil ser trabalhada e dissolvida, não é? Porque tem uma perca real, tem um objeto que perdeu, não é? E isso tem um pouco de validade. Logo a pessoa começa a repor o sentido da vida, as forças, os estímulos, o prazer, começa a gostar de outra pessoa, em aquele tipo do luto encerrado, passa para outra etapa. Agora, a pessoa que tem a questão da tristeza, não que vem a pessoa melancólica, pessimista, ela fala sempre de sofrimento, de tudo está ruim, estou cansada, estou assim, e vive um repertório, né, de lástima. Né? E lembra daquela expressão, o Joaquim, na Bahia, eu já ouvi muito, que o cachorro roda atrás do rabo e nunca consegue chegar, não é? Porque não consegue. Então, na melancolia, no caso, é assim, a pessoa não tem objeto, não sabe por que ela está triste, ela não sabe que perdeu, sabe que não está bem consigo. Nesse contexto, é difícil de trabalhar, de encontrar, enfim, é um desafio. Não é? Geralmente a pessoa procura um objeto perdido, mas nunca existiu. Pode ser fantasiado, imaginado, na elaboração mental, que nunca existiu e não vai aparecer, mas ela está buscando, ela se entristece. Olha, é a questão, né, séria, que a pessoa é reduzida, não é, a um abandono, ela mesma se abandona. Mas é importante a gente ressaltar que na psicanálise a pessoa cria na análise um espaço para elas se soltar, falar reservadamente. Não é o que mais dói. É bem verdade que tem pessoas que falam só aquilo que ela suporta. Tem coisa que ela não fala porque ela não suporta. Ou porque tem vergonha, ou porque, sabe, quer se proteger, ou não quer nem se livrar da dor, do sofrimento. Tipo assim, a pessoa sabe que ela não pode comer doce, e ela come. Ela tem consciência disso. Ela enxerga o caminho, mas não anda pelo caminho. Ela enxerga, mas não vê. E aí, é interessante isso. É a pessoa que tem a mentalidade, né, de auto-sabotamento. Ela se prejudica a si próprio mentalmente. Todo esse tipo de vida, de comportamento,
tem tudo a ver com a questão histórica da pessoa. Tem a pessoa que é rara, você encontra sempre assim, a pessoa que tem uma depressão que vai e volta, sobe e desce, né? Alta e baixa, igual a maré do mar, vai e volta, baixa e alta, baixa e alta, vai e volta. Por quê? Depende muito da herança genética, depende de como ela foi digamos, ambientada no mundo, como ela foi inserida no mundo, o que ela introjetou, com que ela sempre se identificou. Tipo assim, a pessoa que se identifica sempre com pessoas famosas e poderosas, não é? E gosta de lazer e prazer. Gosta. Isso foi colocado, isso foi assimilado. Mas a realidade dela é uma realidade de dívida, de cobrança, uma realidade de não fazer a gestão da vida, nem dos desejos, e nem da economia, não é? Os compromissos, como dizia meu amigo, aquela palavra famosa, tipo de responsabilidade, de falar e cumprir, fica meio de lado. E aí, o que acontece? É mais fácil ela deixar tudo para lá e depois esperando que venha um socorro, que venha uma ajuda parental ou uma ajuda de alguma instituição. E essa pessoa, geralmente, ela tem tristeza continuada, mas ela não sabe qual é a causa, né? E ela nem quer, digamos, saber. Na hora que começa a refletir, pensar, ela busca o mecanismo de defesa, de negar ou de se justificar, e acaba sendo pessoa que se chama pessoa de difícil acesso ao tratamento, não é? Porque é interessante também dizer que, né, dentro da psicanálise tem aquela famosa divisão mental freudiana, de Freud, que tem aquela parte da mente que é desejos, vontades, que é o que fica tudo acumulado ali. E tem a parte da mente, que é a parte da razão, que é a parte de síntese, que é a parte de pensar, que é a parte de não permitir em que fale coisas fora do contexto, ou ação, não é? Fora da realidade. Tipo assim, eu não posso andar na Paulista como eu ando na praia, né? Eu não posso andar, digamos, o tempo todo como eu estou dormindo, de pijama na rua, né? Quer dizer, tem tudo isso, é trabalho da parte que lida com o discernimento, com sim, o que não, a parte, digamos, da realidade. E tem outra parte da mente, a parte que cria culpa, que cria proibição,
né? A parte da mente, que essas partes são o inconsciente, o ego e o superego. Então, muitas vezes, o que está dentro do ego é, digamos, requisitos de traumas passados, de abandonos, de ofensa. Esses conteúdos se traduz em sofrimento psíquico, se traduz em alguma neurose. Não é? Geralmente a neurose, todos nós temos um pouco de neurose. Todos nós temos. Tem hora que todos nós podemos ter um momento de psicose, ou até desejo de fazer, de ser perverso. Me lei, mas sim, mas a minha mente não permite. Né? O ego não permite, o ego evoluído. Então esse atrito interno da pessoa com ela mesma, não é? Eu tenho desejos, os desejos não podem, o desejo não realizado fica latejando, fica vivo lá dentro e se manifesta em doenças, em perturbação mental, e uma das doenças que é atuante em todas as idades é, digamos, a depressão. De qualquer forma, o tratamento da depressão é contínuo. Depende muito quando a pessoa aceita se deixar, né, digamos, virar o avesso tudo que tem dentro dela de verdade, na análise bem feita, enfim, a pessoa começa ela mesma a achar o seu remédio. Não é? Tipo assim, alguém falou mal do Joaquim, o Joaquim não é nada daquilo, e por que o Joaquim vai ficar bravo? Vai ficar com raiva de alguém que falou que foi injusto, que foi, digamos, perverso, psicótico. Não é real, então, e não vou me adoecer. Mas tem pessoas que adoecem só em imaginar. Imaginar, não é? Imaginar que alguém está julgando, está falando mal, que alguém não está valorizando, e a pessoa começa, então, a adoecer. De qualquer forma, a doença mental, não é? Ela é persistente. Eu lembro, desde criança, os comportamentos de pessoas que tinham comportamentos em que a família não compreendia, não aceitava, e a pessoa era maltratada. O que ela fazia? Ela vai para a estrada, ela vai para a rua. Geralmente tem muitos casos, não é? Muitos casos em um ambiente familiar, conhecido, não compreende ela, e ela vai para onde ninguém vai sofrer, mas parece que está livre, não tem ninguém para barrar. E é sério isso, sobretudo quem consegue lidar, né, com pessoas em situação de rua. Mas também tem aquela pessoa, né, que tem um estado, digamos, de ciclotimia. Ciclotimia é um comportamento daquela pessoa, viu, o Juca, que ela tem tristeza profunda. Fica triste. Triste com qualquer coisa. Fica até triste com o sucesso do outro, com a alegria do outro, com a perca, quando ele não é satisfeito, não é obedecido.
Mas, ao mesmo tempo, essa mesma pessoa tem alegria exagerada, sem motivação nenhuma de ter alegria. Sabe, aquela questão, não é? Que a pessoa tem aqueles altos e baixos, né? Aquele tipo de bipolar, você não sabe, né, o que vem da pessoa. Ela gasta energia falando da tristeza, ou reclamando, triste, né? E ela, ao mesmo tempo, ela tem uma alegria exagerada. Todo comportamento desse tem um desgaste, né? E também tem, esse tipo de comportamento, tem também aquela marca dos vínculos, né? Como que a pessoa lida com a pessoa trabalhadora, pessoa inteligente, dedicada, mas ela tem a bipolaridade. E não sabe o que vem dela, não sabe como ela vai se comportar. Mesma coisa que ela chega, te agrada, sabe aquele Joaquim, vai dar comer, vai na casa, come, e comida boa, que não sei o que e tal. Depois que comeu a sobremesa, ela começa a falar mal, colocar defeito na casa da pessoa, ou na pessoa, ela vai pegar aquelas coisas, aqueles assuntos em que mexe com a pessoa, que desestabiliza a pessoa, e faz isso inconsciente, viu? Não é? Então, tudo isso está dentro do contexto, né, de uma neurose, de um comportamento mental, digamos, em que precisa ser melhorado, você precisa ser cuidado. De qualquer forma, sabe aquela pessoa que vive o tempo todo com sentimento de solidão ou de impotência, não é? Diante de um mundo, diante das notícias, diante da realidade, não é? Ela vive sempre com uma espécie de conflito mental com ela mesma e com a realidade que ela vive. Todo esse tipo de conflito ainda pode ter origem naquela fase da pessoa gostar de alguma coisa e ela não ser reprovada, né? Aquele conflito remete, não é? A atualidade remete num tempo que ela estava se formando, né? Eu lembro de quando, né? Eu lembro de uma insegurança, de um temor que eu tenho diante de cachorro. Um cachorro que é grande assim, eu tenho medo. Meu cachorro é manso, não importa. Por quê? Porque eu fui mordido por cachorro grande quando eu era moleque, né? Rasgou o meu calção e deixou uma ferida enorme. De repente, sem saber, sem perceber, sem avaliar, sem pensar o momento, a minha reação é distanciar do cachorro ou empurrar, né? Mesmo o cachorro quer brincar, né? Aí eu tenho que pensar, eu tenho que adaptar. E isso é um exemplo, mas isso tem em tantas, né? Em tantas realidades das pessoas, né? Tipo a pessoa que tem uma tristeza ou uma ansiedade, né? Perde a vontade de comer, né? Perde as forças. Por quê? Porque se sente incapaz, né? Eu lembro de uma analisanda que dizia: eu me sinto um lixo, eu me sinto pisada, eu me sinto sem valor, eu me sinto improdutiva, incapaz.
Porque até hoje eu sou tratada como eu tivesse 13 anos, não é? Porque eu tenho deprê. Eu às vezes eu fico sem vontade de fazer, sem coragem, sem ânimo. E aí, quem está em torno não é uma rede de apoio compreensível, não é uma rede de apoio de compreensão, é uma rede de quem está próximo de cobrança, de jogar na cara, de fazer brincadeira em que ofende, que humilha, né, em que diminui a pessoa. E às vezes a pessoa faz isso sem perceber. Então, falou de tudo isso para dizer que a psicanálise é digamos, não é uma arte, é uma cultura, uma filosofia, é um saber. Não é? Tem um psicanalista que fala, não é? E procura ele aí na internet, no YouTube, você vai encontrar. É Jorge Cesarino. É um psicanalista realmente afamado, é muito bom. Né? Ele fala que a psicanálise é o amor. É um amor que cura. É um amor que interpreta. A psicanálise é uma busca, é evolução, é estudo, não é? É contínuo. Psicanálise é analisar e ser analisado. É ir por divã. Né? Quer dizer, psicanálise é um amor, sabe, ativo. Bom, enfim. E também você pode procurar os livros do Davi Zimmermann. Davi Zimmermann tem uns tratados muito bons. Ou mesmo os livros de Freud. Tem tudo que é o Sable, você vai encontrar nas livrarias, pode pedir aí, recebe até em casa os livros do Freud. Ajuda muito, sabe, o estudo, a pessoa se evoluir. E mesmo para estudar, viu? Você pode entrar aí procurar cursos de psicanálise, até para você, né, procurar se inteirar ou ser um profissional da área, mas é um conteúdo que exige coragem, determinação, entrega. E depois, né, de qualquer forma, você pode fazer da sua vida com a psicanálise, com o ensinamento de Freud. Né? Eu falo desses psicanalistas aí que tem tantos na internet, nas escolas, que você pode ouvir as palestras. Também do Enivaldo do Vale, você vai achar aí no Facebook, no Instagram, alguns assuntos abordados aqui no programa. De qualquer forma, não é? Vamos concluindo dizendo que a depressão ela é uma doença psíquica que traz desmotivação, perca, autoabatimento, não é? Diminui criatividade, diminui o que dava prazer antigamente, não dá mais. A pessoa perde a vontade de ter prazer, interesse pelo prazer, pelo lazer, interesse pela vida social, por festa, por se desenvolver, por pensar criativo, pela arte. Quer dizer, depressão dá, digamos, prejuízo, não é? Dá trabalho, dá incômodo para a família, para as instituições de saúde.
enfim, e para a produtividade, né, para a evolução. E, de qualquer forma, a abordagem de hoje, você pode compartilhar, pode divulgar, e você também pode fazer o quê? Você pode, perguntar sobre o que foi abordado aqui, ou acrescentar pelo telefone, operadora 11 99290 7474, 99290 7474. Queria muito agradecer a audiência, saúde e paz e coragem e fé na bagagem. Qualquer momento a gente volta com mais.